Olá pessoal, meu nome é André Pulig, sou escritor e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas com poucos dias de nascido, minha família se mudou para uma cidade chamada Três Rios, que fica no interior do Rio de Janeiro. Venho de uma família muito humilde, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. E nesse momento eu fui morar com a minha mãe, e a minha mãe ela começou a desenvolver uma enfermidade que só muito depois nós fomos descobrir, que é a esquizofrenia. E isso fez com que nós, tanto eu quanto os meus irmãos, nós tivéssemos algumas dificuldades na vida. Dali nós fomos morar no morro, né? E nesse morro a minha situação se tornou um pouco mais complicada devido à questão de maus tratos, fiquei muito doente, adoeci bastante, com anemia, com raquitismo, tinha muitas feridas pelo corpo todo, então estava numa situação bem complicada. Mas a minha avó, quando viu essa situação, ela decidiu levar-me para ser criado por ela. Então eu fui morar com a minha avó, mãe do meu pai, a partir de 8 anos de idade e morei com ela até os 15. Quando eu completei 15 anos de idade, minha avó veio a falecer. E aí eu fui morar então com o meu primo, que era da Marinha do Brasil. Nesse período foi interessante porque o meu primo ele precisou se mudar para o Rio de Janeiro, né? E aí nesse período que eu fui, enfim, morar com o meu pai, né? E foi uma situação, assim, uma relação um pouco conturbada no início, né? Nós não tínhamos uma relação de muita cumplicidade nessa época. De forma que quando eu fui conversar com meu pai para expor algumas situações, alguns conflitos que nós estávamos ali vivendo, eu praticamente fui expulso de casa com 15 anos de idade. E esse meu primo, que é da Marinha, ele fez uma proposta ao meu pai. Olha, antes de mandá-lo embora, eu vou inscrevê-lo para fazer a prova do concurso da Marinha. Se ele passar, ele segue a vida dele. Se ele não passar, ele decide aí o que vai ser. Então, com 15 anos, eu fiz a prova, né, com 15 para 16 anos, eu fiz a prova, passei, né, fui o 37º colocado. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar e de colocar nesse período é o quanto que os meus professores foram fundamentais nessa história. Porque nesse período eu apresentei essa dificuldade para os meus professores e falei, olha, eu preciso passar nessa prova porque eu não posso ir para a rua, né? Foi justamente nessa fase da minha vida, aos 15 anos de idade, que eu comecei a escrever, que eu comecei a produzir os meus escritos. E eu me refugiei muito, tanto nos romances quanto na poesia. E isso foi, para mim, um instrumento de autoconhecimento, foi um instrumento de libertação, onde eu conseguia colocar no papel os meus sentimentos, que aquele momento ali, naquela fase, estavam aflorando de uma forma muito intensa e eu não tinha como conhecer tudo isso que estava acontecendo na minha vida, mas por meio da escrita e com o direcionamento de um professor, no caso da minha professora, eu comecei a me conhecer um pouco mais, eu comecei a ter mais segurança e entender as coisas que eu estava sentindo e fui sentindo segurança para colocar no papel todo esse processo, né, essa parte escrita. Conforme elas vinham, conforme a inspiração surgia, eu ia desenvolvendo, eu ia colocando no papel. E depois, com a ajuda da minha professora, eu organizava tudo e aí com isso eu consegui produzir em 2 anos mais de 500 poesias. Então a partir dos 15 anos, devido às leituras que eu fazia dos românticos, de outros poetas, isso me inspirou também a colocar no papel os meus sentimentos, né? Então eu fui desenvolvendo, fui expressando tudo aquilo que eu sentia, ia desenvolvendo, colocando ali no papel e tive a ajuda da minha professora que me ajudava a organizar os pensamentos, me ajudava a colocar dentro dos padrões estéticos que o gênero ele pedia naquele momento. Isso foi muito bom porque nesse período eu pude escrever mais de 500 poemas, né? Então isso foi muito legal. Só que eu ainda tinha uma certa resistência, que era o quê? Eu ainda não me considerava um poeta. Não sei se por causa da minha pouca idade,
né? Talvez pela insegurança do que eu escrevia, que às vezes eu não achava muito bom. E isso tem um fator que depois eu fui entender, é que às vezes a gente se cobra mais do que as outras pessoas. Então, às vezes, a tendência é nós sermos muito mais críticos com nós mesmos do que os outros. E aí, isso aí me veio mais tarde uma ideia. Eu vou começar a mostrar esses textos, seja não só porque até então apenas a minha professora tinha acesso, mas eu vou mostrar para os meus amigos, vou mostrar para familiares e vou colocar esses textos à prova. De que forma? Concursos de poesia. Então eu pude, a partir dali, inscrever alguns poemas nesses concursos. E para minha grande surpresa, o primeiro poema que eu coloquei, que eu inscrevi num concurso de poesia, que o nome dele é Escandalinda, que é uma junção de duas palavras ali, né? Escandalosamente linda. E esse poema, ele teve um destaque no primeiro concurso que eu fiz. Isso me deu assim uma motivação e uma segurança de continuar produzindo. E eu então pude ingressar em 2011 como um escritor imortal na Academia de Letras do Brasil. E aí, em dado momento, se passou pelo meu coração, pela minha mente, o desejo de ser presidente da Academia de Letras. Falei, olha, será que eu conseguiria algum dia sair de onde eu saí, vir de onde eu vim, de uma família tão humilde, pobre, filho de mãe analfabeta, criado por uma avó que também era analfabeta, mas envolvido com os livros. Obviamente, e aqui eu quero fazer uma parte, a importância das bibliotecas e a importância de se ter o contato com os livros. Obviamente eu tive essa felicidade, pois na minha cidade nós tínhamos uma biblioteca maravilhosa e isso fez com que eu me aproximasse dos livros. Hoje, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos essa facilidade, nós temos muitos núcleos. Eu, por exemplo, eu trabalho como voluntário de um núcleo que é a Mala do Livro, eu sou agente voluntário da Mala do Livro, e hoje nós temos a possibilidade de atender diversas comunidades, levando os livros até as pessoas. E o quanto isso faz a diferença, o quanto os livros podem fazer a diferença nas nossas vidas. E eu sou filósofo de formação. A minha primeira formação é filosofia, depois teologia e depois a língua portuguesa e a psicanálise. Então hoje estou suboficial da Marinha do Brasil, né? Estive presidente da Academia de Letras do Brasil até março de 2022, quando passei a presidência e assumi como vice-presidente da Academia de Letras do Brasil, seção DF. Estou delegado cultural da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos e também sou embaixador da paz da instituição. Tenho 8 livros publicados, dentre eles O Poetizar, Cancioneiro, Fazer Literário, Desafios e Realizações, o meu romance Sonhos para a Liberdade e, por último agora, o Mosaico em Prosa e Verso, que é uma reunião de muitos textos, de crônicas, contos, artigos científicos, poemas, e faço uma seleta de muitos desses artigos. Tem alguns prêmios que eu recebi, mestre honorário da literatura, alguns prêmios internacionais, dentro da Federação dos Escritores no Rio de Janeiro, e fui galgando depois outras premiações, de forma que tive o reconhecimento como doutor honoris causa em língua portuguesa, doutor honoris causa em humanidades, em comunicação social, doutor honoris causa em educação, e com isso a gente foi produzindo ali muitos artigos científicos dentro da área da educação, dentro da área da literatura, e até chegar nesse ponto, né, que nós estamos aí, de forma que a jornada não acabou. Agora é a sua vez de ser um escritor.